O início da guerra. Em março de 1938, a Alemanha anexou seu território à Áustria. Logo depois, passou a exigir os Sudetos, região da Tchecoslováquia em que viviam 3 milhões de alemães. O governo tcheco resistiu e pediu auxílio à França. A França, por sua vez, decidiu reunir-se em uma conferência com Inglaterra, Alemanha e Itália. Essa conferência foi chamada de Conferência de Munique. Eles pensaram que depois de ganhar os Sudetos, Hitler não exigiria mais nada, decidindo então que a Alemanha poderia ocupar os Sudetos. Estavam errados. Um ano depois, a Alemanha ocupou a Tchecoslováquia, desrespeitando o acordo feito em Munique. A próxima vítima seria a Polônia. 5 dias depois, em 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram e ocuparam o oeste da Polônia. Dias depois, os soviéticos abocanharam a parte leste. Assim começava a Segunda Guerra Mundial. No início da guerra, a Alemanha conseguiu vitórias consecutivas. Entre 9 de abril e 14 de junho de 1940, foram invadidos e conquistados 5 países: a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e a França. Na Europa Ocidental, só a Inglaterra continuava desafiando o poderio nazista. Liderados por Winston Churchill, os ingleses resistiram ao bombardeio aéreo sobre Londres com todas as suas forças. No ar, a aviação inglesa, a RAF, Royal Air Force, conseguiu várias vitórias contra a aviação alemã, a Luftwaffe. A mais importante delas foi a Batalha da Inglaterra, decisivas para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Em homenagem à vitória dos pilotos ingleses nessa batalha, disse Churchill: "Nunca tantos deveram a tão poucos." A expansão japonesa e a guerra no Oriente. O imperialismo japonês tinha grande interesse nas colônias europeias situadas no Extremo Oriente. Os militares que governavam o país acreditavam que o único grande obstáculo para sua expansão naquela área era a presença norte-americana no Pacífico. Por isso, em 7 de dezembro de 1941, os japoneses desfecharam um ataque contra a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, destruindo boa parte de sua poderosa frota. Os Estados Unidos reagiram declarando guerra ao Japão. Em seguida, Hitler e Mussolini declararam guerra aos Estados Unidos. Nos meses que se seguiram ao ataque de Pearl Harbor, os japoneses conquistaram boa parte do Extremo Oriente. Caíram as possessões britânicas de Hong Kong na China e de Singapura na Malásia. Caíram as Índias Orientais Holandesas, toda a Birmânia e quase todo o arquipélago das Filipinas, administrado pelos norte-americanos desde o começo do século. Manila rendeu-se no começo de janeiro de 1942, e em fevereiro o presidente Roosevelt ordenou que o comandante militar norte-americano, General Douglas MacArthur, deixasse o arquipélago. Interessados nas riquezas soviéticas, petróleo e minérios, e devotando ódio ao comunismo, os alemães, contrariando totalmente um pacto de não agressão com seu arqui-inimigo, o líder comunista Joseph Stalin da União Soviética, invadiu a União Soviética em 22 de junho de 1941. Eram 2 milhões de homens, 3.300 tanques e 5.000 aviões. Inicialmente, a Blitz alemã funcionou. Os alemães avançaram 750 quilômetros pelo território soviético em apenas 20 dias, matando centenas de milhares de pessoas. Surpresos, os soviéticos recuaram, mas antes destruíram tudo que pudesse ser útil ao adversário: fábricas, hospitais e plantações. Era a tática da terra arrasada. Cedendo espaço aos soviéticos, tiveram tempo para organizar-se e impedir a queda de Moscou. Hitler decidiu então invadir a importante cidade industrial de Stalingrado, no sul de Moscou. Lá foi travada a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado, de novembro de 1942 a fevereiro de 1943, que terminou com a vitória dos soviéticos. Era a primeira derrota alemã na Segunda Guerra. Os soviéticos quebraram assim o mito da invencibilidade nazista. Depois disso, passaram ao ataque e foram obrigando os nazistas a fugir de volta para a Alemanha. Durante sua marcha, o exército soviético extirpava os nazistas dos países ocupados por eles: Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, entre outros. Os Estados Unidos na guerra. A entrada dos Estados Unidos também foi decisiva para o resultado da Segunda Guerra. Desde o começo, os norte-americanos já forneciam aos aliados matérias-primas, alimentos, metralhadoras, tanques, aviões e navios. Em dezembro de 1941, após o ataque de Pearl Harbor, o país entrou oficialmente no bloco dos aliados.
Os Estados Unidos estavam em rápido crescimento industrial e militar, e expandiam-se pelo Pacífico, o que tornava inevitável o choque com o Japão, que tinha interesses imperialistas naquela área. O momento crucial da disputa pelo Pacífico entre os japoneses e os norte-americanos foi a Batalha de Midway, travada entre 4 e 7 de junho de 1942, e vencida pelos Estados Unidos, que destruiu 4 porta-aviões japoneses e perdeu apenas um. Mas foi na Batalha de Guadalcanal, na disputa pelas Ilhas Salomão, que começou a derrocada japonesa. A frota imperial perdeu dezenas de navios, 3.000 aviões e mais de 6.000 homens. A partir de 1943, ao mesmo tempo que o exército soviético marchava em direção à capital da Alemanha, uma parte das tropas anglo-americanas iniciou uma contraofensiva na Ásia, e outra tomou o norte da África, possibilitando aos aliados o controle do mar Mediterrâneo. A libertação da Itália. Partindo do norte da África, os aliados desembarcaram na ilha de Sicília e dali partiram para a libertação da Itália. À medida que as forças anglo-americanas avançavam, os próprios fascistas italianos forçaram a renúncia de Mussolini e assinaram um acordo de paz com os aliados. Mussolini, porém, não se deu por vencido. Com o apoio dos alemães, fundou a República Social Italiana, no norte do país. Esse governo, porém, durou pouco. Os próprios italianos, com a ajuda dos aliados, libertaram Roma e depois avançaram em direção ao norte da Itália. Em abril de 1945, os nazifascistas, que controlavam a porção norte do país, se renderam. Mussolini foi capturado e morto pela resistência popular italiana. O dia D, na França, e a derrota da Alemanha. Após a libertação da capital da Itália, em 4 de junho de 1944, os aliados colocaram em prática um plano antigo, um desembarque maciço na Normandia, França. O dia escolhido, 6 de junho de 1944, foi chamado de Dia D, em código para que os alemães não pudessem identificar a data nas transmissões por rádio. Os alemães foram pegos de surpresa e o avanço anglo-americano tornou-se irresistível. Em 25 de agosto de 1944, eles libertavam Paris das mãos dos nazistas. A seguir, marcharam em direção à Alemanha. Assim, em pouco tempo, Berlim estava sendo bombardeada por anglo-americanos de um lado, os soviéticos de outro. O Terceiro Reich estava com os dias contados.